Olá, eu sou o Lucas Ferro, diretor executivo da Bandelli Market Intelligence, e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais a respeito do tema de due diligence, que é um tema essencial para qualquer empresa que busca crescer com segurança e sustentabilidade. A due diligence ela é uma medida estratégica, especialmente tem um papel da pesquisa reputacional na mitigação de riscos corporativos. Este é nosso primeiro vídeo técnico aqui do canal e a ideia é explorar os conceitos, as práticas e os tipos de due diligence de forma aplicada, com base em casos reais e na experiência da Bandelli em projetos de análise estratégica. Em essência, a due diligence ela significa a realização de uma diligência prévia, que é o processo de investigação e análise de informações antes de uma decisão importante, por exemplo, É o que toda empresa deveria fazer antes de fechar uma parceria, adquirir uma companhia, contratar fornecedores ou investir em novos mercados. A due diligence serve para identificar riscos que estão ocultos, não estão tão claros, e assim avaliar a integridade de parceiros e garantir a conformidade regulatória. Em um mundo onde reputação e transparência dentro de um processo de governança pesam tanto quanto os resultados financeiros, a due diligence, ela além de estratégica, ela é uma ferramenta que é indispensável. E quais são os tipos e vertentes de due diligence? Existem diferentes vertentes de pesquisa reputacional, cada uma com foco em uma dimensão específica da empresa ou da operação. Em conjunto, eles formam uma visão 360 graus, por exemplo, do negócio, permitindo decisões mais seguras e com mais informações. Então, por exemplo, nós temos aqui um primeiro tipo que é a due diligence financeira, que é um ponto de partida da maioria das análises, e avalia, além da saúde financeira da empresa, também os seus fluxos de caixa, as demonstrações contábeis, endividamento e passivos ocultos. Essa vertente permite entender a real capacidade de geração de valor e sustentabilidade do negócio. Em processos, por exemplo, de fusões, aquisições e investimentos, é fundamental para determinar o valor justo do ativo e evitar surpresas após a operação. O segundo tipo é a da due diligence jurídica, que foca na análise legal da empresa, revisando contratos, processos judiciais, obrigações trabalhistas, fiscais e ambientais. Busca, assim, identificar contingências, passivos ocultos e riscos de não conformidade, por exemplo, com legislações locais ou setoriais. É uma etapa realmente bem crítica em operações societárias e contratos de longo prazo, onde qualquer cláusula ou litígio pode gerar impactos financeiros relevantes. O terceiro tipo é a due diligence de compliance e integridade. E essa é uma das mais comuns de serem solicitadas, contratadas, pesquisadas, porque avalia o cumprimento de normas técnicas e regulatórias, incluindo legislações anticorrupção, como por exemplo a Lei Anticorrupção Brasileira, ou conhecido como FCPA nos Estados Unidos, e temos políticas internas, condutas de governança e mecanismos, por exemplo, de controle interno. Então, essa é uma análise que ela é indispensável para empresas que mantêm relações com o setor público, com que fazem parte de cadeias globais de suprimentos, por exemplo, onde a reputação e a conformidade são fatores realmente decisivos para os negócios, para que eles estejam mais sustentabilidade no seu plano de negócio. E o quarto tipo é a due diligence reputacional. Aqui é um foco que se desloca do documento para a relação e a imagem pública. Então, é um pouco além do financeiro, é um pouco além da sustentabilidade do negócio como apenas um negócio financeiro, mas também como um planejamento de como as pessoas envolvidas nesse negócio se relacionam, qual é a reputação das pessoas, daqueles, por exemplo, que nós estamos querendo contratar, daqueles que estão coordenando as empresas que nós estamos querendo fazer parcerias, Então ela é uma investigação sobre quem são os sócios, executivos, parceiros, quais as suas conexões políticas, quais o seu histórico profissional,
as suas relações institucionais do passado e eventuais envolvimentos e talvez controvérsias nesse histórico, né? Então trata-se de uma análise de contexto e ela busca compreender como uma organização é percebida por seus pares, pela imprensa, pela sociedade. É uma das especialidades da Mandeli e que tornou o nosso carro-chefe, né, nos últimos anos, é um dos pilares da due diligence moderna, especialmente em ambientes de negócios complexos, né? Então a gente precisa fazer um background check, fazer voltar um pouquinho para entender como estão os envolvidos no negócio. E esse é um produto também extremamente relevante quando nós estamos falando em termos de gestão pública, contratações, parcerias público-privadas, agentes públicos envolvidos, por exemplo, em movimentações de corrupção. Então é muito comum, quando nós vemos assim, algumas contratações de parcerias público-privadas, de execução de obras públicas por empresas privadas, é muito comum e necessário fazer esse tipo de investigação, realmente para entender e ter um panorama geral de como que esses projetos estão sendo conduzidos, né? É muito comum também o Ministério Público solicitar esse tipo de investigação após algumas suspeitas, por exemplo, de desvios, caixa 2 e outros tipos de crimes de colarinho branco. Então ele é desde uma pesquisa, e aqui a gente estende um pouco mais nesse tema, desde uma pesquisa relevante para a iniciativa privada, como também para a iniciativa pública. Nós temos aqui um quinto tipo de due diligence, que ela é a operacional e técnica, e que avalia o quê? A capacidade operacional e estrutural da empresa, da sua cadeia de suprimentos, da sua infraestrutura, dos seus processos produtivos, das suas licenças e das suas certificações. Ela é essencial em setores industriais, por exemplo, energia, infraestrutura e tecnologia, metais, construção, onde a eficiência operacional e a conformidade técnica definem realmente a viabilidade de um investimento. E aí, nós nos encontramos agora com o sexto tipo de due diligence, que é a due diligence imobiliária. Ela examina, por exemplo, títulos, registros, certidões de imóveis ou outros tipos de ativos físicos. É um tipo de pesquisa reputacional que garante a regularidade jurídica, ambiental, urbanística dos bens envolvidos, evitando, por exemplo, riscos de litígios ou bloqueios de uso. E isso é muito comum quando nós vemos nas grandes cidades algumas obras sendo embargadas por esses motivos. Então é um tipo de pesquisa extremamente necessária, extremamente fundamental, como uma das etapas, por exemplo, de construtoras ou de prefeituras para conduzir os processos de obras dentro do município. Então, ela é muito aplicada, por exemplo, em operações imobiliárias, projetos de infraestrutura e investimentos patrimoniais. E, por fim, aqui nós encontramos um sétimo tipo de due diligence, que é o due diligence de ESG. Ele envolve o lado ambiental, o lado social e o lado de governança dos negócios públicos e privados. É uma vertente mais recente, né? É um conceito mais recente, mas cada vez mais relevante, né? Então, quando nós avaliamos, por exemplo, o desempenho e o comprometimento da empresa com sustentabilidade, com ações éticas, com responsabilidade social, nós nos encontramos com essa etapa extremamente relevante que é da pesquisa reputacional. Hoje, muitos investidores e fundos exigem esse tipo de análise antes de qualquer aporte, né? Qualquer investimento em negócios ambientais, sociais, precisa entender realmente se a finalidade está sendo essa, né? Ou se aquilo é apenas uma máscara para poder se enquadrar com o que seria, né, a modernidade dos negócios. Então, reforça que a due diligence ela traz aqui um papel de garantir a integridade corporativa, que é a parte de valor econômico do negócio, quando nós falamos de ESG. Então, resumindo aqui, desses tipos e dessas vertentes de due diligence, esses são conjuntos de abordagem que formam a base da pesquisa reputacional estratégica e que não se limita simplesmente a um checklist, por exemplo,
mas busca interpretar os dados sobre uma perspectiva de risco, de contexto e de impacto no longo prazo. E aqui nesse momento nós vamos dar um foco um pouco maior na due diligence reputacional, né? E por que vamos falar isso? Porque a pesquisa reputacional, ela é o braço qualitativo da due diligence. É onde nós olhamos mais a fundo os agentes envolvidos naquela investigação, né? Ela busca muito além do que só números. Ela busca identificar riscos que não aparecem nos balanços contábeis, por exemplo. Como, por exemplo, envolvimento em escândalos, relações políticas mais sensíveis ou práticas que são consideradas antiéticas. Então, aqui na Mandelli, nós fazemos um trabalho onde nós combinamos as fontes abertas, as bases de dados públicas e metodologias de análises que tragam a construção de uma visão mais completa do parceiro ou algo investigado, para aquilo que o nosso contratante, o nosso cliente precisa. Então, o objetivo aqui é proteger essa empresa de riscos legais, de problemas reputacionais que tragam vertentes, por exemplo, políticas, evitando prejuízos financeiros e de imagem. E como que nós podemos aplicar a due diligence estratégica? Essa pesquisa de due diligence, ela é necessário que ela seja eficaz e que comece com um escopo claro, com critérios bem estabelecidos, definidos, de qual é a linha de pesquisa para aquela necessidade daquele negócio, daquela empresa, daquele segmento, ou daquela característica dos agentes envolvidos na investigação. Então, é preciso entender o contexto da operação e mapear os principais riscos que estão associados a ela. A partir daí, a análise reputacional ela pode combinar fontes quantitativas, como por exemplo dados financeiros e regulatórios, fontes qualitativas, como a gente vem falando, que é a reputação, o histórico, a integridade, sistema de integridade extremamente relevante para a sustentabilidade da tomada de decisão. E o terceiro ponto é a interpretação estratégica, a interpretação de como transformar os dados em insumos de decisão, como converter informação em tomada de decisão estratégica para que o seu negócio garanta a sua integridade. Então, esse é o diferencial aqui na Mandelli, que é unir a técnica da análise de dados à compreensão estratégica do ambiente de negócios e de políticas públicas envolvidos no negócio analisado. E quais são as tendências e os desafios atuais para a due diligence? Hoje, esse tipo de pesquisa reputacional evoluiu muito. Muitas empresas de auditorias, consultorias prestam esse serviço. Então, ela não é mais uma etapa burocrática que vem a partir de uma decisão, por exemplo, do Ministério Público apenas, ou de suspeitas apenas, por exemplo, de algum executivo da empresa de que algo está errado na sua operação, mas é sim um instrumento de inteligência corporativa que já está implementado como parte da etapa da operação, tanto de negócios privados quanto de iniciativas públicas. A gestão pública realmente hoje nós vemos que está um pouco mais atrás na aplicação da due diligence, mas ela deve ser, com o tempo, cada vez mais uma etapa já institucionalizada dentro da operação de gestão pública, né? A iniciativa privada já vem aplicando isso há algum tempo. Nós vemos, por exemplo, isso em algumas investigações do Ministério Público, por exemplo, de investigações de desvio de verba pública para construções de obras e etc. Né? No passado recente nós vimos muito isso na história do Brasil. Então, por isso que evoluiu muito e se faz cada vez mais necessário hoje no Brasil que todas as empresas, em suas contratações, em suas aquisições, em sua análise interna, tenham a due diligence institucionalizada no processo de gestão, né? Então, com as novas, por exemplo, com as novas exigências do ESG e o avanço da digitalização, cresce a importância da due diligence ambiental, social e de governança. Aí vem
essa necessidade de cumprimento dessas questões que são, por exemplo, não só financeiras, mas são éticas, mas são sociais também, né? Então o desafio aqui é integrar tecnologia a uma análise humana. O que nós, como equipe, como time especializado, pode fazer com os dados para poder trazer realmente uma tomada de decisão que tenha e que mantenha maior profundidade, maior contexto e sensibilidade estratégica para o seu negócio. Então, na Mandeli Market Intelligence, realizamos projetos personalizados de due diligence estratégica, combinando análise financeira, jurídica, reputacional e de integridade, sempre adaptados aí, né, à realidade e ao setor de cada cliente. Se a sua empresa está avaliando uma parceria, uma aquisição, uma expansão, entre em contato conosco. Você pode encontrar no site da Mandeli ou nos nossos canais oficiais o nosso contato e pedir uma reunião de entendimento. Vamos ajudar a sua organização a tomar decisões com segurança, transparência e principalmente com base em evidências. E se você quer acompanhar mais temas técnicos como este, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com seus colegas, com seus amigos, e vamos aqui criar essa comunidade da Mandeli, onde nós possamos debater mais temas técnicos. Eu sou o Lucas Ferro, da Mandeli Market Intelligence, e nos vemos no próximo vídeo.